Flamengo, que agora começa a receber a sua medalha de ouro e vai receber a taça, mas é um reconhecimento ao próprio sacrifício, né? É muito difícil chegar numa final de Libertadores e é um respeito ao processo, assim, não dá para ganhar todo mundo. O Palmeiras fez outra temporada em que competiu e seguirá competindo, que é o principal ponto do Abel, né? O respeito pela competição e pelas ideias que precisam ser executadas. O Palmeiras acho que fez um jogo defensivo num geral bom, ofensivamente ele teve uma estocada aqui, outra ali, talvez tenha faltado algum volume que só veio depois que já estava perdendo por 0-1, mas é um jogo de muito detalhe, né? Quem quer que perdesse aqui, perderia no limite, e foi o que aconteceu. Belo cheque, hein, Mbappé? Luiz Eduardo Batista, o presidente do Flamengo, recebendo das mãos do Alejandro Domingues o cheque de 24 milhões de dólares. Coisa linda, hein? Isso aí dá mais de 100 milhões de reais. Rapaz, baita premiação, engordando os cofres do Flamengo, que já são gordos e bem administrados. A gente está falando de um clube que se arrumou, se organizou, arrumou sua casa e chegou ao tetracampeonato da Libertadores com Felipe Luiz e uma trajetória. A gente precisa falar desse cara, né? É um cara de 40 anos de idade. Tem 1 ano e pouquinho como técnico do Flamengo, do profissional. Já ganhou uma Copa do Brasil, já ganhou uma Supercopa, já ganhou um Carioca, já ganhou uma Libertadores, está com o brasileiro encaminhado. O que é isso, gente? E foi campeão do Intercontinental Sub-20 num jogo épico. O Flamengo virando já nos acréscimos dos acréscimos no Maracanã. O que se avizinha aí é algo histórico na carreira desse cara, né? Já começou histórica a carreira, né? E são poucos técnicos que têm um começo assim. É claro, ele tem uma estrutura muito grande que ajuda a impulsionar o trabalho dele por trás. Mas no fim, quando a gente olha para o Felipe Luiz e pensa num teto, qual vai ser o futuro do Felipe Luiz? Eu só consigo enxergar um grande treinador que tem muito a ensinar pra gente no futebol brasileiro. Imagino que pro planejamento de carreira dele, como ele é metódico, ele ainda vai conquistar muitos títulos aqui no Brasil, mas que não vai ser difícil daqui a algum tempo a gente ver o Felipe Luiz atuando na Europa, possivelmente no futuro sendo cogitado numa seleção brasileira, porque eu vejo esse teto muito alto. É um cara muito dedicado, muito estudioso, que vive pra isso. Tem até ele apareceu de preto aqui agora, tem até a brincadeira que ele não usa roupa colorida porque ele quer economizar tempo pra usar com coisas que são de fato importantes ali. Então isso diz muito sobre a personalidade dele. Ele é muito merecedor desse título, de todos os outros, e é um treinador que eu acho que só tem a ensinar muito para todos nós. Se preparou para isso e acho que encabeça uma geração que vai mudar a percepção do técnico brasileiro na Europa, né? Não só ele, mas daqui a pouco o Thiago Silva, Felipe Melo, que no ano que vem pretende virar treinador, Casemiro, que está se preparando para isso, e vários outros, né? Você já tem o Silvinho lá na Europa fazendo um trabalho que é histórico com a Albânia, Thiago Motta também fazendo trabalhos muito bons, e o Felipe Luiz é essa figura, assim. Chegou-se a dizer a frase, né? Ele será mais feliz como técnico do que como jogador, e eu não duvido que isso aconteça, porque de fato, assim, desde os tempos de atleta, o Felipe Luiz sempre teve um olhar muito especial e muito profundo para o jogo, e agora ele está podendo colocar tudo isso em prática no Flamengo. Bom, registrando que ali ao lado do Alejandro Domingues está o presidente da CBF, o Samir Schaut, também está ali participando da entrega das medalhas aos jogadores do Flamengo, agora tetracampeões da Libertadores. E tá aí o Pedro, uma figura importantíssima nessa temporada do Flamengo, uma figura que viveu momentos de cobrança extrema, depois um momento de volta por cima, um momento de dor de ficar fora na reta final. Emoção não faltou no ano do Pedro, né? Não faltou. Outro roteiro também muito, muito diferente, né? E ele poderia terminar esse ano muito frustrado, porque no momento em que ele seria convocado para a seleção, ele teve uma lesão que o tirou de uma volta à seleção e acabou tirando de uma final de Libertadores que ele poderia ser protagonista. Mas é um ano que passa pelo Pedro, a cobrança foi interna, porque foi feita pelo próprio Felipe Luiz, e aquilo mudou a trajetória do Pedro na temporada. Ele soube lidar com aquilo, por mais que no primeiro momento tenha se sentido injustamente exposto, mas depois ele entendeu que ele saiu melhor daquela crise. O Bruno Henrique recebe ali a medalha do presidente da CBF, o Samir Schaut. Acho que foi o último, né? Dos jogadores do Flamengo, acho que foi o último a ser medalhado, todo mundo já recebeu. E vai chegar o momento de erguer o troféu. Mais um para a extensa galeria
do Clube de Regatas do Flamengo. Um tetracampeonato da América. E o Bruno Henrique, falando em extensa galeria de títulos, ele e o Arrascaeta são 16 conquistas de título com a camisa do Flamengo. Impressionante. Ganham muito e ganharam muito e continuam ganhando muito com a camisa do Flamengo. E aí o grande momento. O momento mais aguardado. Às 18 horas e 41 minutos aqui em Lima. Às 20h41 aí no Brasil. Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, entrega o troféu para os 2 maiores vencedores de título da história desse clube. Clube de Regatas do Flamengo, tetracampeão da América! ...1981, 2019, 2022 e 2025. 4 vezes conquistando a glória eterna. O Mengão é tetra! E você, no Rio de Janeiro, você em qualquer lugar desse Brasil, comemore muito uma noite de sábado inesquecível, interminável. Será pequena a noite de sábado. Há tanta festa que já começou em todos os cantos do país. Começa a nação tetracampeã da América. Parabéns ao Flamengo, o grande campeão da glória eterna. E vamos registrar, né? O primeiro campeão da história da GETV. Foi a primeira final da história da GETV. Com o Flamengo campeão, com o Maracanã. E da loucura, porque tá todo mundo acompanhando a GETV lá no telão, vendo a entrega da taça. E é o seguinte, quarta-feira é aí no Maracanã. Flamengo e Ceará, transmissão da GETV. Pode ser o jogo do título brasileiro. O Flamengo está a uma vitória de ser campeão brasileiro. Estaremos no Maracanã quarta-feira, para uma noite que pode ser igualmente histórica. O Flamengo pode repetir 2019, né? Ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano, e pode se tornar o primeiro clube brasileiro a fazer isso 2 vezes, Domingo. E dessa vez entrando em campo, né? Porque em 2019 ele foi campeão no avião, praticamente, né? Foi campeão de ressaca, ainda comemorando o título contra o River Plate. Acabou que pelo desenho da rodada o Flamengo ganhou sem precisar entrar em campo, e dessa vez entrará, né? Será um jogo de faixa de Libertadores e pode ser um jogo de faixa e de taça do Campeonato Brasileiro. Assim, de fato, uma semana que tende a ser muito especial para o torcedor do Flamengo. O Flamengo matematicamente só depende de uma vitória para não deixar mais nem Palmeiras nem Cruzeiro encostar e chegar perto. Então, assim, se você contasse isso para um flamenguista há 10, 15, 20 anos atrás, pareceria um devaneio. Olha os uruguaios aí, ó. Varela, De La Cruz, Arrascaeta. Precisamos falar muito da temporada desse sujeito aí com a camisa do Flamengo. E que ano incrível. Se 2019 já foi um ano maravilhoso do Arrasca, tinha sido o ano mais goleador da carreira dele, ele conseguiu superar em 2025. E nós estamos falando de 6 anos mais velho, né? Estamos falando de 6 anos depois. O Arrascaeta, com 31 anos e jogando muito, e um dos grandes nomes dessa temporada, pode beijar o troféu com todo carinho, com toda calma. E muito disso, muito dessa conquista, muito desse ano do Flamengo passa pelos pés do Arrascaeta. E o torcedor não arreda pé aqui no Monumental de Lima. Imagina a loucura que vai estar essa cidade, gente. Imagina o que vai se transformar Lima na noite de hoje. 6 anos depois, o Flamengo pinta Lima de preto e vermelho de novo. Em 2019 contra o River. E em 2025 contra o Palmeiras, o Léo Pereira beija o troféu para ele. Imagina, né, o quão especial está sendo esse momento, porque ele acabou recebendo uma suspensão em 2021 e perdeu a final e não pôde entrar em campo. Em 2022, em 2021 naquela final ele fica fora. E aí, pro Léo Pereira é um gosto diferente. Hoje ele pôde entrar em campo, não teve suspensão. E assim, precisamos falar, né, Lu, desse sistema defensivo do Flamengo, de Léo Pereira,
de Danilo, de Léo Ortiz, que hoje não pôde jogar a decisão, de Rossi, de um time que na era Felipe Luiz não levou gols em mais da metade dos jogos. Hoje, de novo, claro que do meio para frente você tem um Arrascaeta, você tem um Pedro, qualidade de sobra, caras, né, com números incríveis, mas esse Flamengo é muito o que é pela solidez lá atrás, né? E o que falar do Léo Pereira, né, Jorge? Quando a gente para pensar nesse sistema defensivo, claro que sempre tem aquela exaltação ao Léo Ortiz pela alta capacidade dele com a bola no pé e o quanto ele mudou e quanto a camisa do Flamengo caiu bem nele desde que ele chegou. Mas o Léo Pereira, ele chega no Flamengo e em algum momento ali no começo é cogitada até a saída dele. E ele já falou isso. E ele vive uma evolução absurda para chegar no patamar que ele está hoje, de fato, como um dos melhores zagueiros do país. Defensivamente, no jogo do Felipe Luiz, que precisa dessa saída de bola, com bola no pé dos zagueiros, que tentem ganhar o campo, ele faz de forma muito eficiente, assim como o Léo Ortiz. Então, quando você olha para esse jogador, a capacidade dele, ali atrás, defensiva, de liderança, de presença, é um jogador que dificilmente você lembra os jogos em que ele não esteve. Ele sempre estava lá, é um jogador que fisicamente aguentou a temporada inteira e que ele merece muito, mas muito, esse reconhecimento da torcida do Flamengo, porque ele fez história. Os papéis dourados aí no campo. Depois a galera vai dar o jeito dela para limpar. A galera, o staff da limpeza vai chegar com aqueles equipamentos para deixar o gramado de novo zerado. São os ecos de uma festa, né? São os efeitos de uma comemoração de tetracampeonato. Tá tocando Vou Festejar aqui, né? Música da Beth Carvalho, que virou um hino, né, em decisões de várias torcidas do Brasil, em finais. Explora muito esse lado da rivalidade, né, do vou festejar o teu sofrer. Hoje, o rubro-negro festeja o sofrer do palmeirense. Ao contrário do que foi 4 anos atrás, quando ele, rubro-negro, experimentou o lado perdedor da decisão. Tá pago, a dívida tá paga. Eu via muito rubro-negro brincando, né? Ninguém morre devendo a gente. Tá pago, Formiga? Eu acho que a graça do futebol é essa, né? É a chance de você um dia chorar, outro dia você sorrir. Ele é cíclico e é por isso que você tem que aproveitar tanto o momento. O torcedor do Flamengo já sofreu muito com Libertadores. O torcedor do Palmeiras já sofreu muito com Libertadores. E esse é um momento em que eles estão, ano sim, ano também, na final da Libertadores, disputando uma hegemonia. E em 21 deu Palmeiras. Hoje dá o Flamengo. Essa é a graça. O futebol vai continuar, o Palmeiras não vai acabar, o Flamengo não vai acabar, mas eu acho que a sensação nesse momento para o torcedor do Flamengo é de que tá tudo igual. E tá tudo igual porque perdeu uma, ganhou outra, e nesse momento o Flamengo é o primeiro tetracampeão brasileiro da história da Libertadores. Isso não vai ser tirado do Flamengo, do mesmo jeito que quando o São Paulo foi o primeiro tri, isso não foi tirado dele. E quando se falava em 2005, voltando no tempo, você falava, é bem evidente que o primeiro tetra será o São Paulo, né? Ele vinha numa pegada que ganhar outra ali era questão de tempo. E aí você fala o quanto as administrações profissionais impactam, né? O São Paulo ruiu na sua gestão profissional e Palmeiras e Flamengo entraram na maior rota das suas histórias, do ponto de vista de investimento, de gestão, diminuição de dívida, contratação, investimento na base. E aí tem horas que, por mais lúdico que seja o futebol, por mais que ele conte histórias mirabolantes, ele adora flertar com a lógica também, de falar, cara, me tratou bem, planejou, competiu, uma hora vai ganhar. E Flamengo e Palmeiras estão seguindo essa cartilha. Essa cena que a gente está vendo aqui, ela será repetida em algum momento, seja ano que vem, no outro, no outro, no outro. Isso, o que eles estão vivendo hoje, o que o Flamengo está vivendo hoje, seguirá sendo vivido por muito tempo. Então,